a profissionais que trabalham com chumbo, bem como, eu acabei de falar, a lerdose seria particular aos digitadores. Então, a doença profissional, ela é relacionada à profissão, ela é diretamente ligada à profissão. A doença do trabalho, ela é ligada ao ambiente, ou seja, está para mim como está para qualquer um que esteja no ambiente, certo? Então, qualquer um pode ter a doença do trabalho. Existe uma classificação das doenças que é chamada classificação de Schiller. Ela também leva em consideração as doenças que podem ser agravadas pelo trabalho, né? Ela divide a classe 1, 2, 3, 4, por exemplo, a hipertensão. Diretamente ela não é ligada ao trabalho, mas dependendo da atividade ela pode ser classificada como doença agravada pelo trabalho e ser enquadrada nos anexos da Previdência Social e caracterizada como doença relacionada ao trabalho. Certo? Então, existe toda essa aí classificação, todo esse trâmite na questão de doença do trabalho e doença profissional. Seguindo aí, risco químico, doenças relacionadas a risco químico, tá? Poeira, risco químico. Lembre-se que nós vimos todos os tipos de risco aí, risco químico, poeira, fumos, né? Aerodispersóides, névoas. Então, as pneumoconioses são doenças do aparelho respiratório. Pneumo, aparelho respiratório, ose, crônico e cônion, poeira, tá? Então, pneumoconioses são pneumopatias etiologicamente relacionadas à inalação de poeiras. São pneumopatias etiologicamente relacionadas à inalação de poeiras. Do grego, cônio igual a poeira, tá? Pneuma, aparelho respiratório, cônio, poeira e ose, crônico. Então, são excluídas da classificação de pneumoconiose quais são as doenças? As alterações neoplásicas, ou seja, os cânceres, né? Os CAs de pulmão, apesar que algumas pneumoconioses induzem a futuros cânceres, futuros problemas respiratórios, câncer e insuficiência respiratória crônica e outras coisas, tá? Então elas induzem. Estão também fora dessa classificação, vamos lá, Billy? Estão fora dessa classificação reações de vias aéreas como asma, bronquite e o efizema pulmonar. Então a asma, bronquite e efizema pulmonar estão fora da classificação de pneumoconiose. Ah, mas professor, eu escutei falar que existe a asma ocupacional. Realmente existe a asma ocupacional, que pode ser de origem alérgica, né? Isso dependendo do trabalhador. Se o trabalhador tem alguma predisposição, alguma empatia com a questão do trabalho e problema respiratório, ele pode adquirir asma ocupacional, mas não está ligado às pneumoconioses, tá? A asma geralmente são reações de vias superiores e não se classificam como pneumoconioses. Então estão fora só as alterações neoplásicas, as reações de vias aéreas como asma, bronquite e o efizema. Você vê aí um pequeno aparelho respiratório ao lado aí, né? Pequeno aparelhozinho respiratório, mostrando aqui as vias nasais, mostrando a faringe, a laringe, os brônquios, né? Tá bem pequenininho, mas dá aí para você ver. Classificação das pneumoconioses. Vamos lá, beleza? Classificação das pneumoconioses. As pneumoconioses, elas podem didaticamente ser classificadas em fibrogênicas. O que são as pneumoconioses fibrogênicas? Se caracteriza pela formação da fibrose progressiva no parênquima pulmonar. Exemplo, silicose e asbestose. Que nome feio, professor. Fibrose progressiva, tá? O que é fibrose progressiva? Fibrose progressiva nada mais é do que cicatrizes. O seu pulmão vai enrijecendo. O acúmulo, eu vou mostrar já já a dinâmica, tá? A biodinâmica da formação de uma pneumoconiose, se não me falha a memória, é a asbestose, né? A asbestose formando, como se forma, tá? Como ela vai se formando no pulmão. Então,
o que é que acontece? As partículas do mineral vão entrando, a sua primeira proteção são as vias aéreas, você tem os pelos, tá? Você tem os cílios e toda a sua via aérea ela é dotada de pequenos cílios. Então, quando esses cílios não conseguem detectar as partículas de poeira, quando eles não conseguem detectar, elas vão passando até chegar aos pulmões. Nos pulmões, elas chegam aos alvéolos, tá? Se depositam nos alvéolos, ou seja, literalmente elas ferem os alvéolos, começam a formar feridas, cicatrizes, tá? E aquilo ali vai enrijecendo. O pulmão bom, ele é meio róseo, ele é meio gelatinoso, ele através dele que se faz a hematose, a troca gasosa. Então, ele é altamente vascularizado. Então, a partir do momento que o parênquima pulmonar, que é o tecido pulmonar, vai começando a enrijecer, vai ficando duro, sem porosidade, o pulmão, o sistema respiratório vai perdendo a principal característica dele, que é a troca de gases. Então, isso aí vai possibilitando, vai viabilizando uma insuficiência respiratória e, posteriormente, problemas seríssimos. Lembrando que as pneumoconioses, principalmente as fibrogênicas, uma vez instaladas no ser humano, já era, tá certo? O que pode se fazer é administrar essa pneumoconiose. Então, são doenças irreversíveis, principalmente as fibrogênicas. São irreversíveis. Uma vez instaladas, elas não podem ser mais revertidas. Mas as pneumoconioses, né, a silicose, a asbestose, a antracose, elas não aparecem da noite para o dia. Geralmente são de longo prazo, período de formação dessas doenças, de 10 anos, 15 anos. Por isso que a maioria dos trabalhadores trabalham, tá? Saem da empresa, a empresa fecha e só vem descobrir anos e anos e anos depois. E por isso que o PPRA, tá? Programa de Proteção de Riscos Ambientais, e o PCMSO orienta-se, não, é obrigatório que os documentos inerentes a esse PPRA e PCMSO sejam guardados por no mínimo 20 anos. Porque justamente essas doenças, tá, que são de período de latência, período de incubação muito longo, eles só vão aparecer lá na frente, né? Então, esses dados vão existir lá na empresa para que se possa provar o que é que esse trabalhador tem. Então, as pneumoconioses, elas são difíceis de diagnóstico, muito difíceis de diagnóstico, e geralmente os principais sintomas, eles são comuns a outras doenças bem comuns, como resfriados, né? Que você vai ter tosse com expectoração, pode ter eventual febre, apneia, falta de ar, e assim sucessivamente. Então, as pneumoconioses fibrogênicas são as piores, né? As mais graves. E a segunda classificação são as não fibrogênicas. A fibrogênica é a formação de fibra, as não fibrogênicas é a doença pulmonar causada pela exposição a poeiras com baixo potencial fibrogênico. Aí você tem como exemplo a baritose, a siderose, a estanose e pneumoconiose por carvão vegetal. Observação. Apesar de existirem tipos bastante polares de pneumoconioses fibrogênicas e não fibrogênicas, como a silicose e a asbestose, de um lado, e do outro, a baritose, existe a possibilidade fisiopatogênica, ou seja, a formação da doença, de poeiras não fibrogênicas produzirem fibrose. Como é isso, professor? Dependendo de três características, né? De três fatores: a dose dessa poeira, desse agente, as condições de exposição a esse agente e a origem geológica desse agente poeira. Então, para que uma poeira não fibrogênica desenvolva fibrose, vai depender de três fatores: a dose, as condições de exposição a essa poeira e a origem geológica desse material, certo? Então, a classificação das pneumoconioses fica aí nesse ponto, tá? Não fibrogênica
e fibrogênica. Ah, professor, quais são as piores? Ou qual é a pior das duas? A fibrogênica, porque ela é progressiva, o nome já está dizendo, fibrose progressiva. Ou seja, uma vez instalada a fibrose, ela vai progredindo. O que se pode fazer é tentar administrar, tá, a doença, administrar, dar uma melhor qualidade de vida ao trabalhador que está com a doença, porque uma vez instalada, tá, sempre vai estar instalada e ela vai